Um chefe ruim, ele acaba com, e aí todo mundo fala, com uma boa equipe. Não, acaba com uma cultura inteira. O líder, às vezes, ele tem um comportamento tóxico, mas ele não é uma pessoa tóxica. Para mim, o grande problema é a zona cinzenta. Esse é o tipo de ponto que destrói a saúde mental dos colaboradores igualmente. Na edição de hoje, vamos receber Eberson Terra, autor do livro Manual Anti-Chefe, para aprofundar a conversa sobre líderes tóxicos, o impacto no ambiente de trabalho e os caminhos possíveis para transformar esse cenário. Oi, Eberson, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui na Flash. Para começar, Eberson, eu queria que você definisse o que é liderança tóxica e por que esse tema precisa ser tão debatido nas empresas e na sociedade como um todo, eu acho, né? Não, sem dúvida. Líder tóxico é aquele que tem algum comportamento que torna o ambiente tóxico e, com isso, ele acaba prejudicando a saúde mental, principalmente da equipe. E, por consequência, vai atingir a produtividade dessa equipe. Então, quando a gente fala assim, é um tema que as empresas precisam debater, sim, porque no final do dia é dinheiro que está indo pelo ralo, né? Muita gente acaba me perguntando, mas você fala muito sobre liderança tóxica, mas assim, não tem funcionário tóxico também? Acho que a grande diferença é que o líder tóxico, ele tem poder para construir esse ambiente tóxico. Ele acaba repassando muito o comportamento hostil dele para a equipe, porque a equipe acaba sendo, querendo ou não, um reflexo do próprio líder, né? Um chefe ruim, ele acaba com, e aí todo mundo fala, com uma boa equipe. Não, acaba com uma cultura inteira. Conforme ele vai passando o tempo dentro da empresa, dá a impressão que a empresa é conivente com aquele tipo de comportamento tóxico. E que para a empresa olha, mas ele entrega resultado. E fica aquele debate, né? Ele prejudica a saúde mental da equipe, mas bateu a meta. E aí, vamos mandar embora? Não, vamos... Mas também tem o oposto do tipo, uma pessoa chega numa empresa e a cultura da empresa incentiva ele a se tornar tóxico? Uma empresa que permite, por exemplo, uma concorrência tão acirrada ao ponto de dois colaboradores estarem brigando para ver quem vai ganhar mais bônus e etc. no final do mês, isso é muito ruim, porque entende que é o único jeito de você bater uma meta, não do jeito colaborativo. Eberson, o MIT Sloan desenvolveu um framework chamado Toxify, que apresenta 5 atributos que sinalizam um líder tóxico. O primeiro é desrespeito, depois é a falta de inclusão, o terceiro é comportamento antiético, o quarto é competitividade destrutiva e o quinto é atitudes abusivas. Você concorda que esses são os principais sinais ou tem algum outro que eles esqueceram? Talvez a grande diferença seja a proteção ou a falsa sensação de proteção que a gente tem pelo fato de assédio moral e a NR1, que quando chegar de fato, vai nos proteger mais sobre todas essas características que me parecem ser voltadas a esse comportamento mais antigo de um líder, um chefe que fala alto, que expõe o liderado perante o resto da equipe ou com terceiros. Isso a gente já está bem caracterizado como o potencial disso ser um assédio moral e o colaborador ter todo o direito ali de fazer, por exemplo, uma denúncia pelo que ele está passando. Para mim, o grande problema é a zona cinzenta. Quando, será que eu estou sofrendo um assédio moral? Não sei se ele quis falar daquela maneira comigo. Será que foi uma piada? Esse é o tipo de ponto que dificulta e destrói a saúde mental dos colaboradores igualmente, né? Tanto aquele que esbraveja, aquele que só no olhar te pune, né? O que a gente precisa talvez analisar é que o líder, às vezes, ele tem um comportamento tóxico, mas ele não é uma pessoa tóxica. E aí, no livro, né, a gente fala bastante sobre cada um desses tipos de líder tóxico e como você deveria lidar com cada um. Em alguns casos, a dica cara, vai embora. Não tem jeito, né? Então, às vezes, a decisão é de sair pelo menos daquela liderança, né? Ir para uma outra área ou até mudar de empresa. E agora eu queria fazer uma pergunta falando um pouco sobre diferenças entre homens e mulheres, né? Segundo uma pesquisa feita pelo Grupo Talent, 64% das mulheres apontaram a manipulação emocional como esse traço da liderança tóxica. Mas os homens, só 49% falam a mesma coisa. Na sua opinião,
Tem uma diferença de gênero, né? Homens e mulheres reconhecem os mesmos sinais de uma liderança tóxica ou muda um pouco? Não, primeiro que eu acho que a mulher, ela, desde quando nasce, ela precisa ter uma resiliência muito maior do que o homem para qualquer outro tipo de assédio que ela sofra fora da empresa. A duras penas, ela já tem um pouco dessa proteção, dessa sinalização de ver melhor as coisas e às vezes o homem não tem isso. Eu acho que é muito por isso, assim. E qual que é o papel do RH, né? A grande maioria do nosso público são RHs, a gente é uma empresa de benefícios e de gestão de pessoas. O que o RH pode fazer em relação aos líderes tóxicos, né? Como que ele identifica, como que ele pune, se pune ou não, né? O que ele faz? Acompanhar a liderança, em fornecer material, ferramental, treinamento, para que essa liderança não caia nesses vícios, né, de comportamentos ruins perante a equipe. Garanta que tenha ali um processo ou de punição, de investigação, de punição, para de fato ajudar a liderança, a alta liderança da empresa a lidar com situações como essa que são diárias, né? Iberson, pra gente encerrar o papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Manual Anti-Chefe, que é o livro que você acabou de lançar. Como que surgiu a ideia, né? Você teve muitos líderes tóxicos, e você conta a história deles. Tá, primeiro que esse é seu, né? Obrigada. A gente tá te passando aí pra você ler. Eu já fui um chefe tóxico, né? Eu tive a oportunidade de liderar equipes com mais de 2.500 pessoas espalhadas no Brasil. Eu fui diretor de uma empresa SA no ramo de educação, a maior do país. O que eu não concordo muitas vezes é que às vezes as pessoas falam assim, a gente aprende como não fazer. Mas ninguém deveria precisar passar por uma coisa ruim para poder aprender. Então, a gente conta um pouquinho dessa experiência dos dois lados, né? Para os dois lados também entenderem como manter uma boa relação, né, dentro do ambiente de trabalho. Mas eu já fui um chefe tóxico, transferi ansiedade para o time. Eu acho que o que mais acontece hoje para a gente falar de ambiente tóxico é a transferência de ansiedade. É o chefe que se torna microgerente, que é aquele que a cada 5 minutos fala, e aí, terminou? E aí tem que ter essa autoconsciência, né? Um autoconhecimento para se autoliderar, para conseguir liderar o outro, né? Entendi. Iberson, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acho que agradeço. Todo mundo refletiu sobre alguns líderes tóxicos que teve na vida. Sem dúvida. E como não repetir esses erros. Muito obrigada. Obrigado a você. E vale lembrar que no nosso blog vocês encontram outros conteúdos com mais informações sobre o tema. Se você está interessado em reportagens e matérias especiais sobre o mundo do trabalho, o blog da Flash é o lugar certo. Corre lá! E para quem nos assistiu até aqui, muito obrigado, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!